Bom dia, nós vamos iniciar hoje essas pequenas aulas de matrizes, tá? Mais para frente, daqui a alguns dias, nós vamos iniciar já a parte de determinantes. É um conteúdo bem tranquilo de compreender, só necessitamos ter um pouquinho de paciência, tá? E um pouquinho de empenho na hora de estudar, tá? Nós temos também que ter aquela vontade de procurar, entender e querer saber das coisas para facilitar nosso estudo. Então, viu uma coisa que você não compreendeu, manda para mim a perguntinha, ou se não, procure na internet uma forma bacana de você compreender. Nós temos as videoaulas que estão sendo disponíveis aí na plataforma para vocês também, juntamente com as atividades, tá? A introdução de matriz eu já passei para vocês fazerem, dar uma olhada então como é que vai ser feito, tá? Então não vou me estender na parte introdutória da matriz, tá? Então, a matriz é só aquela tabelinha numérica onde que está organizando elementos ali em forma de linha e coluna, tá? Em básico vocês têm que entender isso, é a organização de elementos em linha e coluna, tá bom? Então aqui, por exemplo, isso daqui é uma matriz, tá? Nós temos aqui uma linha, que são os elementos que estão na horizontal, tá? Aqui nós temos linha, linha, linha e linha. Então eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Coluna vertical, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro colunas. Então aqui é uma matriz com quatro linhas e quatro colunas. Sempre nessa ordem. Primeiramente linha, depois coluna. Já introduzo essa questão para vocês. Primeiro linha, depois coluna, tá bom? Basicamente aqui nós temos aqui uma matriz, tá pessoal? É uma matriz, ela só tem uma coluna, porém ela tem uma, duas, três, quatro linhas, tá bom? Então isso daqui também é uma matriz. Aqui tá as formas que as matrizes são determinadas para vocês, em forma de colchetes ou em forma de parênteses, tá? As duas formas estão corretas, tá? As duas formas estão corretas. Nesse caso nós temos uma matriz de ordem, olha o que eu estou falando, uma matriz de ordem 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas, tá bom? 3 linhas por 3 colunas. Aqui está uma curiosidade, eu passei para vocês uma questão sobre esses dois matemáticos aqui, tá bom? Já está aqui no livro didático, vocês já resolveram essa questão, tá? Aqui o surgimento das matrizes, tá? Vocês dão uma lidinha, dão uma verificada, tá? Basicamente é isso. Vamos dar uma adiantada aqui. A definição de uma matriz. Essa é uma parte muito importante. Lembra que eu falei para vocês lá? Primeiro linha, depois coluna, tá? Denomina-se matriz M por N, lê-se M por N, uma tabela retangular formada por M vezes N números reais, composta em M linhas e N colunas, formada por M vezes N números reais. Ou seja, se você quiser saber a quantidade de números que tem dentro de uma matriz, basta você multiplicar a quantidade de linha pela quantidade de colunas, lembre-se disso. Tá? Se eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, vamos voltar aqui e verificar uma matriz de ordem 3 por 3. Ordem 3 linhas por 3 colunas, nós temos quantos elementos? Vou multiplicar a quantidade de linha vezes a quantidade de colunas, 3 vezes 3, observem, 3 vezes 3, nós temos um total de 9 elementos. E é realmente isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Vamos adiante aqui, voltar onde nós estávamos aqui, seguindo nosso raciocínio. Então aqui está os exemplos, uma matriz de ordem 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Uma matriz de ordem 2 por 3, porque duas linhas, porém temos 3 colunas. E assim por diante, tá? Olha a determinação de algumas matrizes. Matriz linha é uma linha. Tem coluna? Tem coluna. Uma coluna, duas colunas, três colunas, porém uma linha, tá? Então é uma matriz de ordem 1 por 3. Por quê? Ela tem uma linha, porém tem 3 colunas, tá?
Professor, mas só tem uma linha, pode ter 3 colunas? Pode, ó. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, tá? 1, 2, 3 colunas. É uma matriz de linha 1 por 3 colunas. Agora observa essa matriz chamada de matriz coluna. Quantas colunas ela tem? Uma. Porém, quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Cada vez que você tiver um elemento na horizontal, você tem uma linha. Cada vez que você tiver um elemento na vertical, você tem uma coluna. Então, se eu fazer um risquinho aqui, eu pego o elemento menos o elemento raiz de 5. Se eu fazer um risquinho aqui, eu pego 2, pego menos 1 e pego 0. Então, 1, 2, 3, 4 coluninhas. Coluninha não, desculpa, linhas, tá? Linhas na horizontal, colunas na vertical. Quando temos matrizes linha ou matrizes coluna, também podemos chamá-las de vetores, embora essa não seja denominação comum no ensino médio, bastante utilizado no ensino superior, tá? Porque vetores que ela formam um risco. A linha ela vai ser um risco na horizontal e a coluna vai ser um risco na vertical, tá bom? E vetor é a definição de sentido, né? Escreva no caderno a matriz correspondente à tabela abaixo. Olha que interessante. Você tem essa linha que significa a linha da Ana, essa linha significa a linha do Antônio e essa linha que significa a linha da Beatriz, tá bom? Então nós temos 3 linhas, uma para cada pessoa dessa, porém nós temos quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Aqui nós temos alunos, pessoas, né? E nós temos aqui conteúdos, matérias, né? Matemática, física, química e biologia. Bacana. Então como que vai ser essa matriz? Para mim, essa matriz vai ser como? Ela vai ser básica, pessoal. Você vai fazer a seguinte resolução aqui nessa matriz. É só tirar esse negocinho do canto aqui. Aí, então vai ficar bem bacaninha essa matriz para você. Você vai fazer isso aqui. Eu vou recortar aqui para ficar fácil. Mas como seria a minha matriz? Seria assim, ó. Aqui eu vou colocar um colchete. Um colchete. Logicamente vocês vão escrever a matriz, né? Vão fazer a matriz certinho, né? Eu vou fazer assim que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem como que ficou essa matriz. Então desse modo fica assim, um colchetinho, o 6, o 4, 5 e o 8, bacaninha, assim que vocês vão fazer ela, tá bom? Com relação à matriz do exercício 1, esse aqui é o exercício 1, vamos fazer a leitura, vamos verificar o que significam os números da primeira linha. Qual que é o significado desses números da primeira linha? É bem tranquilo, esse número da primeira linha significa que Ana o que? Notas. Então significa que Ana tirou 6 em matemática, tirou 4 em física, tirou 5 em química e tirou 8 em biologia, tá? O que significa os números da segunda coluna? Poxa, segunda coluna é essa coluninha aqui. O que significa isso? Significa que Antônio tirou 5 em matemática, 7 em física, 5 em química e 5 em biologia. E o que significa o número? Vamos fazer a leitura bacana. O que significa o número da terceira linha e terceira coluna? Poxa, terceira linha é a Beatriz. Terceira coluna é química. Então significa o que esse 7? Poxa, esse 7 está dizendo nota. Então significa o que esse 7? Significa que Beatriz tirou 7 em química. Bacana? É somente isso. Então o que vocês necessitam? Necessitam ter calma na hora de fazer a resolução dos seus exercícios. Fazer uma leitura com bastante calma. Observar o que está sendo escrito. Observar o que está sendo pedido. Que vocês não vão ter probleminha nenhum na hora de resolver essas questões. Tá bom? Representação genérica de uma matriz. O que é uma representação? É onde os elementos estão ali dentro da matriz, o que é cada elemento, qual a localização dele, etc e tal, tá bom? Então lembre-se, uma matriz tem linhas por colunas, tá?
Aqui é básico. O que nós fizemos basicamente aqui, uma forma um pouco mais elementar, nós vamos fazer aqui de uma forma um pouco mais elaborada, né? um pouco mais técnica, matematicamente dizendo, né? Então, como assim técnico, professor? A gente vai verificar o que cada elemento significa dentro da matriz. Lá na parte superior, nós vimos que o elemento 7 significa a nota de um aluno em determinada matéria. Tá? Aqui nós temos uma representação um pouco mais técnica. Observe, o elemento 3, nós só temos um 3 aqui, tá? Está na primeira linha, sim, ele está na primeira linha e na primeira coluna, correto, primeira linha, primeira coluna. Indique-se A11. Observe aqui a introdução desse elemento A11, é uma coisa nova. O que significa o A com esses dois numerozinhos pequenos? Lembra que eu falei para vocês, sempre vem a linha e depois vem a coluna. Então esse A11 significa que o elemento 3 está na primeira linha e na primeira coluna, tá? O elemento 3 está na primeira linha, na primeira coluna, porque ele está na posição A11. A significa elemento, termo de uma matriz, tá bom? 1 significa posição, primeira linha, primeira coluna. Beleza, o 3 está na primeira linha, na primeira coluna, por isso ele é chamado de A11, tá bom? Olha o elemento menos 5, tá na onde? O elemento menos 5 está bem aqui, só tem um menos 5, beleza? Ele está na segunda linha e na primeira coluna, na mesma coluna do 3. Então nós podemos dizer que esse é o elemento A21, porque ele está na segunda linha, na primeira coluna. Então A de elemento, 2 de linha, 1 de coluna. Então lê-se A21. Basicamente é isso, pessoal. Essa aqui é a nomenclatura. Aqui tem uma coisa um pouco mais técnica, tá bom? A quantidade de linha, a quantidade de coluna de uma matriz. Aqui é a projeção infinita, logicamente, né? Agora olha que interessante aqui. Essa aqui é a definição de uma matriz, tá? De uma matriz que ela não é infinita, porque ela tem definição de linha e definição de coluna, quantidade de linha e quantidade de coluna, tá bom? Linha, essa linha ela é maior ou igual a 1, a quantidade de linhas dessa matriz. Então essa matriz vai ter uma linha. E qual que é o limite dela? Menor ou igual a 3. Então se ela tem um início em uma linha e o limite em 3, quer dizer que essa coluna vai ter 3 linhas. E quantas colunas? A quantidade de colunas é igual ou maior que 1, beleza? E é menor ou igual a 3, ou seja, ela pode ter também 3 colunas. Não pode ter 0 colunas, tá? E ela vai ter a quantidade máxima de 3 colunas. Olha agora a definição, como que essa matriz vai ser criada. Isso aqui é muito interessante. Observe essa parte aqui, ó. A e J. O que significa esse A e J? Linha, coluna, tá? A e J é igual a 1. Preste atenção. A e J é igual a 1 para I igual a J. Ou seja, A e J, o elemento da coluna tal e da linha tal, ele vai ser 1 quando a linha for igual à coluna. Então, se eu tiver um elemento que a linha é igual à coluna, ele vai ser 1. Quando eu tiver um elemento que a linha vai ser diferente da coluna, esse elemento vai ser 0. Por isso que determinou essa matriz aqui, ó. O que significa esse primeiro elemento? O elemento A11, primeira linha, primeira coluna. A linha é igual à coluna em quantidade numérica? 1, 1. Então, quando é igual, qual que é o valor do elemento? 1. Beleza? Quando a linha é diferente da coluna, observe que nós temos a primeira linha, então linha 1 com coluna 2, formou A1, 2. 1 e 2 são diferentes. 1 e 2 são diferentes. Quando a linha é diferente da coluna, nós temos o valor numérico 0.
Por isso que ficou essa matriz estranha aqui, tá? É uma matriz com 3 linhas, é uma matriz com 3 colunas, então ela vai ter 9 elementos. Esses elementos vão ser originados a partir dessa definição. Qual é essa definição? Linha igual coluna 1, linha diferente de coluna 0. Vamos pegar esse elemento aqui, ó. Esse elemento 0, ele está na terceira linha, então linha 3. E segunda coluna, 3 e 2 são diferentes, portanto, quando são diferentes, o valor é 0. Beleza? Vamos passar adiante. As matrizes especiais, tá? Tem um exercício aí que eu passei para vocês que utilize matrizes especiais, tá? É aquele testezinho que eu passei para vocês. O que é uma matriz quadrada? Pessoal, olha que interessante. Em uma matriz MM, quando M é igual a N, linha, coluna, diz que a matriz é quadrada. Simples assim. Então o que é uma matriz quadrada? Mesma quantidade de linha, mesma quantidade de colunas. Ponto. Tá bom? Matriz identidade. A matriz de ordem N, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. É chamada de matriz de identidade. Então isso acontece só quando você traçar uma linha. Quando você traçar uma linha, vamos aqui, ó. Quando você traçar uma linha diagonal, logicamente, né? E essa linha diagonal pegar elementos iguais a 0. Observe. Vou pegar esse exemplo aqui. Se eu traçar uma linha na diagonal, o que é diagonal, pessoal? Isso aqui é horizontal, isso aqui é vertical. Diagonal é aquela na transversal aqui, ó. Então vou traçar uma diagonal. Todos os elementos dessa diagonal é 1 e os outros são 0. Sim. Todos os outros elementos que restaram aqui são 0. Ó. Todos os elementos que restaram aqui são 0. Os demais que restaram lá na outra parte, né, no outro lado, vamos supor que a diagonal dividiu aqui em duas partes, também são 0. É 0 aqui, é 0 aqui, beleza. A diagonal é 1, então essa matriz é a matriz identidade, tá bom? Basicamente, tudo feito. Uma matriz nula, poxa, o que é nulo? É o que é 0. Tá? Não é 0 a quantidade de linha, não é 0 a quantidade de coluna. Os elementos são nulos. Elementos são aqueles que estão dentro da matriz, tá? Então, se os elementos são nulos, todos eles, tá bom? É uma matriz nula, tá bom? Na matriz nula do tipo linha por coluna, temos o elemento que está numa linha determinada, na coluna determinada, igual a 0. Quaisquer que seja a linha e quaisquer que seja a coluna, sempre nós teremos o valor 0, tá bom? Aqui está os exemplos de matriz nula. Uma matriz logicamente nula linha, uma matriz nula de ordem 3×3, uma matriz nula de ordem 2×2 e uma matriz nula de ordem 3×2, tá bom? Basicamente é isso que nós temos aqui. Vamos só diminuir esse zoom aqui para não atrapalhar. Igualdade de matrizes. O que é uma matriz igual? Poxa, uma matriz é composta de vários elementos. Então, para ela ser igual, dá-se entender que os elementos têm que ser iguais. Duas matrizes A e B são iguais, C e somente C tem o mesmo tipo e seus elementos correspondentes são iguais. O que é o mesmo tipo? Quantidade de linha por quantidade de coluna. Tá? É o mesmo tipo de matriz. Se A tem 2 linhas e 3 colunas e B tem 3 linhas e 2 colunas, logicamente A é diferente de B, porque A e B não têm o mesmo tipo. Por que não tem o mesmo tipo? Poxa, 3 linhas, essa matriz B tem 3 linhas, essa matriz A tem 2 linhas, então é igual? De forma alguma. Poxa, uma tem 3 linhas, outra tem 2 linhas, tá bom? Vamos mais adiante. Adição e subtração de matrizes. Passei exercícios para vocês
trabalhando adição e subtração de matrizes. Vou deixar para o próximo vídeo, que esse vídeo já está com 20 minutos. Já eu retorno, tá? E passo a outra aulinha para vocês. Valeu, um abraço, tudo de bom.